Acho que agora vai, né? Pronto, gente. Agora não tem mais como ele não aparecer. É. Tá bom? Ele tentou não aparecer, gente, mas não teve jeito. Oi, Tânia. Oi, Tati. Oi, Israel. Israel, pra quem não conhece, é meu irmão, tá, gente? Isso aí. Renata, Bruna. E a gente fez aqui no NBP e aqui está no meu individual, lá no meu Aurélio. Anderson. Maibe. Acho que é algum problema de Android, viu, Maibe? Não é possível. Prazer, Tânia. Joyce. Minha mãe Anaide está aqui também. Maria Paula. Gislaine. Agora é a Aurélia Aparecida. Fala, Ed. Um abraço, meu amigo. Renata. Fala, Rê. Tudo bem? Simone Caetano, Juliana Evedove. Muito bem. É isso aí. Estou aqui à sua disposição. Tô só esperando que o pessoal tava entrando. Sim. Né? Vamos. Sim. Olha lá, o pessoal tá Nana entrando. B. Souza. Essa Tati é uma figura, Essa né? Tati, ela é muito amada. Andréia já está por aqui também. Legal. Então, assim, hoje o entrevistado é o Aurélio. Ele... Olha a cara dele. Ele é tímido, viu, gente? Parece que não, mas ele é. Oi, Fabi! Olha lá, Fabi. Então, é assim, o tema é o que é e como utilizar a psicanálise, mas ele também não sabia, e eu vou perguntar um pouquinho dele também antes, tá, gente? Ele não sabia disso, não. Ele estava achando que eu só ia falar da psicanálise, mas eu penso assim, é interessante, né? A gente conhece a pessoa, a gente quer saber um pouquinho dela, da história dela, não é? E aí eu queria perguntar também algumas coisinhas dele, mas a gente vai falar... Então. Vai ficar mais caro depois nós resolve, nós dá uns beijinhos. Aí eu vou fazer algumas perguntinhas para ele e a gente também vai falar do que é psicanálise, sim, ok? Até porque eu acho que falar do Aurélio sem falar de psicanálise é meio complicado, né? Que a vida dele tá totalmente linkada a isso daí, ok? Então eu vou começar a entrevista com o meu digníssimo Aurélio Gonzalez. Nego, pode chamar Neguinho? Pode chamar Neguinho, gente? Pode. Eu acho que não sei, né? Tá, então eu vou chamar Aurélio, Então, assim, Aurélio, você sempre esteve na psicanálise? Primeiro se apresenta. Ok. Bom, gente, para você que não me conhece, né? Eu sou Aurélio Gonzalez Júnior. Eu sou psicanalista. Cheguei na psicanálise em 2011. Na verdade, eu cheguei em 2010, cheguei com um diagnóstico de depressão, com a comorbidade de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e também síndrome do pânico. Numa fase onde as coisas se complicaram, né, na minha vida, e aí eu fui orientado a buscar fazer análise, né? E até então, né, para mim, psicologia e psicanálise era uma coisa só. Só que ao invés de chegar a uma psicóloga, eu cheguei em uma psicanalista, né? E aí, fazendo análise, a terapia, eu fui descobrindo a diferença entre psicologia e psicanálise. Entendendo o que era a psicanálise, aquilo para mim fez todo sentido, né? E aí eu fui me buscar mais informação, descobri que existia cursos de formação em psicanálise, e aí comecei a cursar, fiz o curso, me formei, e aí a psicanálise ela entrou na veia, e eu falei, eu quero viver disso, eu quero usar a psicanálise e como usaram comigo, para me cuidar, mas também para cuidar do outro e para ensinar outros. E aí desde então eu fui me desligando daquilo que eu fazia antes,
que era comunicação e marketing, na parte meio de produção artística, no mercado fonográfico, né? Que não tem nada a ver com a psicanálise, mas já lidava com gente, e aí aos pouquinhos eu fui migrando, saindo desse mercado, e até que eu cheguei a ficar, em definitivo, só com a clínica e os atendimentos, né? E aí foi um processo, né, de uns 2 anos aí, entre deixar o trabalho que eu tinha, aquilo que eu vivia, né, que pagava as minhas contas. Eu também me tinha muito prazer em fazer. A música, a arte é muito fascinante, né? E aí o que aconteceu? Minha clínica foi crescendo, né, o número de analisandos ou de pacientes foi aumentando, o meu horário começou a ficar curto, eu não conseguia mais me dividir, até que então eu falei assim, eu vou me lançar. E aí eu rompi com o marketing, com a comunicação e passei a viver de psicanálise. Quando chegou em 2017, aí já muito bem casado com a minha esposa, ela partiu para a psicanálise. A gente recebeu, né, um convite para montar um polo, uma escola de psicanálise no Tatuapé, e aí nós montamos, tínhamos ali 3, 4 alunos, né? E a gente continuou insistindo aí nesse projeto, até que chegamos hoje com o NBP, Núcleo Brasileiro de Psicanálise, onde temos hoje matriculado uma média de 120 alunos, mais aqueles todos que passam ali em atendimento psicanalítico na clínica que a gente chama de social ou popular, mas também na clínica meio profissional. É um prédio muito interessante, no Tatuapé, muito próximo ao metrô Carrão. Estamos distante do prédio, né, por conta desse advento aí da pandemia, né? Mas as atividades continuam, enfim, a todo vapor. A gente até conversa, né, que tem dia que a gente até trabalha mais de casa, porque a demanda, enfim, ela tem sido grande. Existe um lado muito bom nisso, né, Lê? Sim. Que é o lado que a gente continua ainda se mantendo. Graças a Deus a gente tem a possibilidade de fazer com que o nosso trabalho ele seja online. Algumas atividades não têm essa possibilidade, né? A gente ainda tem. Lógico, houveram algumas perdas, né? Mas a gente continua aí, firmes e fortes. Concurso online, de formação, com atendimento online e assim vai. Rompendo alguns paradigmas, né? Porque sim, não tínhamos nenhuma ideia de que isso pudesse dar certo, e a coisa tá dando mais certo até do que a gente imaginava. Sim. E assim... Isso é interessante, né, porque antes a gente tinha muitos... enfim, né, muitas pessoas que se interessavam pelo curso de formação do NBP que não eram de São Paulo, né? E a gente, não temos curso EAD, não temos curso EAD. E aí esse momento ele possibilitou que a gente olhasse para a possibilidade de ter curso online, não EAD. Existe uma diferença, online é a transmissão ao vivo, não é aquela coisa, enfim, gravada que fica, né, para sempre, mas é online, ao vivo, onde cada dia é uma aula e etc. E a gente tem aberto isso para pessoas de outras cidades, de outros estados até mesmo, né? Legal. E para você foi fácil deixar o que você fazia para mergulhar na psicanálise? Não foi, porque mexe no bolso, né? e de repente você que está aqui assistindo e ouvindo, em algum momento você já se deparou com essa situação de precisar mudar, né, de área, mesmo profissional, do que for, né? E eu tinha muito receio, né, porque as contas, as responsabilidades financeiras, aluguel e etc, né?
Só que, ao mesmo tempo, eu vi um conflito que era um tema de análise, inclusive. O medo versus o desejo. Foi então que eu fui descobrindo que medo e desejo, eles se misturam, né? Muito daquilo que eu temo é meu desejo, né? E aquilo que eu temo acaba que me acontece, né? O mal que eu temia me sobrevém de quando em quando, né? E acho que esse foi o bem que eu temia que acabou acontecendo. Então eu me lancei, mesmo com medo. Foi difícil. Eu lembro que eu atendia em casa, né? Na época ainda morava com a minha mãe, e aí a gente tinha que fazer um esquema, gente. Ela era um apartamento de 60 metros quadrados, alguma coisa assim. Então, a hora que eu ia atender, ela saía, e aí eu mudava a sala inteira, né? Minha mãe deve lembrar disso. E aí eu atendia, e depois ela voltava, e aí depois ela saía de novo, e eu mudava a sala, e assim foi. Depois eu fui para sublocação de uma sala de uma escola de inglês, que era, acho que era 2x2, né? E aí eu atendia nessa sala, né? Também um calor lascado. Aí depois a gente se casou, ainda a gente tinha essa dinâmica, né? De por vezes a Lei precisar ficar no banheiro junto com o Freud para que eu pudesse atender na sala. Então foi, né? Enfim, é uma história aí que, se a gente fosse contar em detalhes, ia demorar muito tempo aqui, né? Mas não foi fácil, não. E assim, hoje é fácil? Não. Eu costumo dizer que no prazer existe desprazer, né? Os que conhecem a teoria de gozo de Lacan, e quando a gente se depara lá com o prazer e o desprazer, ou lá em Freud, o princípio da realidade, onde a gente vai além do princípio do prazer, é exatamente isso. Então, assim, existe muitas preocupações, existe, enfim, muitas responsabilidades, né? Eu gosto da fala do Jung, né, que domine as teorias, conheça as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, estar diante de alguém, atender alguém, e eu costumo dizer que a psicanálise ela vai além, é o cuidar de alguém, não é simples, né? Envolve muita responsabilidade, muito estudo, muito compromisso, então não é simples não, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso que eu faço. É isso aí, gente, vocês viram? O Aurélio não é muito de falar dele, né? Apesar de na aula ele dar uns spoilers lá, mas esse é o Aurélio. Nem posso muito falar de mim, né? Que senão o povo vai fugir, né? Não pode. Assim, até porque que eu acho legal a gente falar sobre isso. Para vocês verem que não é um conto de fada, né? E se tornar psicanalista não é um conto de fada. E isso não significa que vai ser difícil, impossível, mas também não significa que amanhã, depois, vai estar tudo lindo e maravilhoso. Sim. E mesmo depois que a gente chega em algum lugar, aquilo continua, né? Sim. Não para, sim. não para. Só um detalhe que passou pela minha cabeça, quando ele falou que eu ficava no banheiro com Freud, alguém deve ter falado assim, nossa, mas por que no banheiro? Porque, na verdade, eu ficava no quarto. Mas no quarto ele ouvia a voz do Aurélio. E aí era um caos, que ele queria ir pra lá de qualquer jeito. Então eu me trancava dentro do banheiro, que ficava dentro do quarto. Obrigado, Rê. E aí ele ficava lá quietinho e não ouvia a voz do pai dele. Mas foi assim, foram momentos difíceis, mas gratificantes, né, Lê? Porque eu acho que tudo isso que a gente viveu nos tornou o que somos hoje, né? Sim. Eu costumo dizer que as pessoas, elas veem os porres que a gente toma, né? Exato. Mas não veem os tropeços, enfim, que a gente tem. E não foram poucos, né? E ainda hoje, de quando em quando,
o nosso telhado ele é apedrejado. Algumas pessoas elas têm muita dificuldade de entender a psicanálise como a gente acredita. Essa psicanálise que é simples sem ser simplista, né? Essa psicanálise que eu acredito que tem que chegar a todos. Então não tem muita formalidade, não tem essa coisa ortodoxa. Então sim, eu sou um psicanalista que sou tatuado, um professor de psicanálise que é tatuado. E algumas pessoas não entendem isso, acham isso um absurdo. Mas eu acredito que a psicanálise é uma ferramenta das melhores para que eu faça aquilo que eu fui chamado para fazer, que é cuidar de gente, que é lidar com pessoas, né? E ainda bem que eu tenho a minha esposa que me compartilha comigo esses sonhos e esses projetos. A Regina, que é a minha cunhada, gente, que está aqui, ela disse, né, Li, você está no lugar certo, e ela acompanhou muito da minha história, né? E aí ela sabe bem, e é legal ouvir isso de alguém que te conhece desde antes, né? É isso aí. Que bom, que bom. Então agora a gente vai entrar um pouco na psicanálise, o tema da nossa live. Porque eu acho que tem bastante gente também que não sabe exatamente. A gente fala em psicanálise, mas o que é psicanálise? Muito bem. Eu defino a psicanálise como... Eu gosto de partir de uma definição de Freud, né? Quando ele diz que a psicanálise é, em essência, a cura pelo amor, né? Se a gente for pensar, e eu gosto também de lembrar de uma frase de um outro psicanalista que foi brasileiro, que foi o Rubem Alves. O Rubem Alves, ele dizia que, entre outras coisas, que nós somos especialistas em falar, mas nós não somos bons em saber ouvir. Existem cursos de oratória, mas não tem de escutatória, né? E o ouvir sem julgar, o ouvir sem até mesmo insinuar, sem aconselhar até mesmo, porque se conselho fosse bom, não seria de graça, né? Essa ideia, ela precisa ser revista. Então, ouvir alguém é amar esse alguém. Então, a psicanálise ela tem exatamente essa proposta de ouvir as pessoas para que elas possam falar sobre os seus conteúdos, sobre tudo aquilo que passa na sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, as suas vivências, as suas experiências, para que aquilo seja então conscientizado, já que a psicanálise se propõe a trabalhar com a instância psíquica chamada inconsciente, para que aquilo vindo para a consciência, o ser humano se depare com ele mesmo, com a sua própria verdade, seja ela qual for, passe então a trabalhar aquilo, que é o que a gente fala de elaborar os conteúdos, para então dessignificar algumas vivências, histórias, pensamentos e sentimentos, para então ressignificar, ou seja, dar um novo significado à sua história, para que com isso ele consiga viver melhor e com mais saúde. Então a psicanálise nada mais é do que essa cura pelo amor, é fazer com que eu me aceite, com que eu aprenda a lidar comigo mesmo, para que como resultado disso eu consiga também lidar com os outros. Então assim, eu posso dizer que a psicanálise ela não é uma cura no sentido, fiz análise e todos os meus problemas estão resolvidos. Se fosse seria sensacional, né? As pessoas procuram a psicanálise com essa ideia, né? Do tipo assim, olha, eu te procurei porque eu tô mal, eu tô doente, eu tenho sintomas XYZ e eu preciso de cura, né? E aí, na verdade, não, porque para a psicanálise, a cura nada mais é do que eu acessar os meus próprios conteúdos, a minha própria verdade, para então eu aprender a lidar e a viver bem com ela.
nesse processo pode acontecer de sintomas no corpo, alterações no comportamento, isso tudo desaparecerem. Isso pode acontecer. Mas a cura para a psicanálise é eu saber lidar com quem eu sou de verdade. O problema é que a gente não sabe quem a gente é. Porque a gente foi constituído, a gente foi desenvolvido, a gente foi criado, que é o que eu costumo dizer, nós somos avatares. E você que assistiu o filme Avatar, você deve lembrar que eram seres humanos, né, que eram chamados para uma experiência em um mundo chamado mundo de Pandora, onde ali eles recebiam uma formação, uma estrutura, inclusive em outro corpo, para sobreviverem. Então, enfim, todos nós somos resultado de outros dois no mínimo. Então eu sou resultado do meu pai Aurélio e da minha mãe Anaide. Que depois eu sou resultado da minha avó Maria, do meu irmão mais velho Israel, depois dos meus professores, e aí eu vou recebendo tudo de todos e vou achando que eu sou aquilo tudo. Só que diante dessas cascas que a gente vai introjetando para sobreviver, existe um ser único ali, que se perde. E quando esse ser único se perde, o que vai acontecer? A gente vive conflitos. Quem sou eu? Aquela frase que os adolescentes falam, né? Quem sou eu na fila do pão do extra? Né? A gente se perde da gente mesmo. Eu sou aquilo que minha mãe gostaria, eu sou aquilo que meu pai gostaria, eu sou aquilo que meu pai não foi, então agora eu tenho que ser, eu sou aquilo que esperavam de mim, ou eu sou aquilo que realmente eu vim ao mundo para ser? Tudo isso vai conflitando, vai gerando uma série de conflitos e a gente se perde da gente mesmo. Quando a gente se perde da gente mesmo, a gente adoece. Tem uma frase que você costuma falar que quando a gente tenta se achar demais, no outro a gente acaba se perdendo, não é? Eu costumo dizer assim, que quem muito se acha, acaba se perdendo, né? No sentido de que a gente lida com uma realidade no mundo que é o narcisismo, né? Eu costumo dizer que o mal do século não é a depressão. A doença do século não é a depressão. Eu entendo que a doença do século chama-se narcisismo. Excesso de eu e falta de enxergar o outro, né? E aí eu gosto daqueles exemplos, né? Do tipo, agora, na atualidade, cada vez menos o pai é nosso, o pão é nosso. Então, o pai só é meu e o pão só é meu. E o outro, ele que se vire. A gente está tendo, inclusive, já pegando aqui o gancho, uma possibilidade, né, meio com essa pandemia, de tratarmos esse nosso narcisismo, né? Narcisismo esse que foi base de boa parte da teoria do Freud, criando a metapsicologia ou então a psicanálise. Então, esse muito se achar faz com que a gente se perca. E a gente se perder é a pior coisa que pode existir. E a psicanálise, ela vem justamente para que a gente se encontre com a gente mesmo. E dói, hein? Dói. A gente se encontrar com a gente mesmo não é bom. Inclusive, essa seria a próxima pergunta. Porque todo mundo, assim, eu falo que nesses últimos tempos, fazer análise, terapia, com psicanalistas, inclusive, tá meio na moda, né? Isso a gente Sim. vê na novela, a gente Verdade. vê com os artistas, a gente vê muita gente falando sobre isso. E dá aquela sensação de que, tipo, nossa, é muito gostoso. É muito gostoso. Aí eu vou pra análise, primeira vez, aquela sensação de amor, nossa, estou apaixonado pelo meu psicanalista, pela minha psicanalista, ela me entende, estou me entendendo. É assim o tempo todo? Não. Aliás, que se for só assim o tempo todo, não é análise de verdade. Existe uma diferença em fazer análise e ir para terapia, né? Uma coisa é eu ir para a terapia, porque eu tenho ali um horário marcado, eu tenho um dia marcado
e outra coisa é, eu vou para fazer análise, né? E quando eu faço análise, eu me deparo comigo mesmo. E quando eu me deparo comigo mesmo, eu vou percebendo exatamente tudo isso que eu já citei aqui. Que de repente eu tenho coisas em mim que não são minhas, né? E aí eu tenho a sensação de que, caramba, então todo esse tempo até aqui eu não vivi o que eu deveria viver, eu não fui quem eu deveria ser, e aí isso gera um certo impacto, né? Análise, na verdade, eu também ilustro dizendo que é como sair do banho, daquele banho quente, onde o banheiro está aquela sauna, e aí você vai se olhar no espelho e ele está totalmente embaçado. Então fazer análise é você abrir a porta, né, possibilitando uma nova vivência e começar a desembaçar o espelho. E quando você começa a desembaçar o espelho, você vai se vendo e possivelmente você vai perceber coisas em você que até então você não via. Então, olha, o meu cabelo já caiu mais do que eu imaginei. Eu já tenho rugas que eu não tinha. Eu tenho desejos que eu não gostaria de ter. Eu tenho pensamentos que eu não gostaria de ter. Eu tenho comportamentos que não era para que eu tivesse. Eu tenho atitudes que eu gostaria de não ter, mas eu acabo tendo. E aquilo que eu gostaria de ter e fazer, eu acabo não fazendo. Então, quem sou eu? E isso é punk, isso pega, não é simples, mas eu costumo dizer que é a dor mais maravilhosa que existe. A dor de se encontrar com a gente mesmo. E talvez porque a gente consiga se libertar de uma fantasia Sim. que a gente criou a nosso respeito, né? Sim. O mundo do ser humano é um mundo cheio de fantasia, onde eu acredito que sou o que eu não sou e acredito que o outro é aquilo que não é. De certa forma, nós vivemos uma ideia psicótica, se a gente pode dizer assim, né, o tempo todo. E o que é uma ideia psicótica? É uma ideia fora da realidade, né? É por isso que a gente se acha mais do que o outro, é por isso que a gente acha o outro menos do que a gente, é por isso que a gente acha que o outro é menos importante, que existe, enfim, preconceitos de todas as formas, exatamente por conta dessa falta de percepção de quem se é. Eu até brinco, né? Os alunos sabem que se um dia eu fosse presidente, seria psicanálise para todos, porque a psicanálise ela atinge educação, atinge saúde, atinge segurança, atinge qualquer esfera da sociedade e da vida humana. Então, assim, a gente pode dizer que a psicanálise ela envolve todos e qualquer profissão. Sim. Isso é legal porque as pessoas acham que a psicanálise é só para quem é psicólogo, né? E esse é um engano e também uma falta de saber, uma falta de conhecimento. Eu citei aqui no início, né, que eu vim do mercado fonográfico, de comunicação, de marketing, né? E a gente tem alunos no NDP, a gente tem enfim, militares, a gente tem professores, a gente tem psicólogos também, a gente tem vendedores, a gente tem enfim, toda a gama, enfim, é dona de casa. A psicanálise, ela é para todos. Gosto quando o Freud dizia que ele gostaria que a psicanálise ficasse para os leigos, né? E talvez essa é a falta de percepção que as pessoas tenham, né? De que para fazer psicanálise eu tenho que ter uma graduação XYZ, ou tem que ser médico, ou tem que ser um psicólogo, psicóloga já formada, e na verdade não. Na verdade, eu digo que, assim como para iniciar um curso de psicologia, eu preciso ter um 2º grau, para começar um curso de psicanálise, porque a psicanálise no Brasil é um curso livre, que está vinculado
ao Ministério do Trabalho e Educação, com a CBO 251550, diz que é para qualquer um, e cada instituição estabelece a sua autorregulamentação. Autorregulamentação essa que a psicanálise mesmo oferece para quem a conhece. Passa lá pelo tripé da psicanálise, etc. e tal. Então a psicanálise é para todo mundo. É para quem quer clinicar, é para quem quer só conhecer mais de si, mais da mente humana e não quer clinicar, que a gente tem, enfim, casos de alunos assim. Psicanálise é para todo e qualquer ser humano. Até porque, como você falou, nós temos, assim, lá na nossa escola, nós Sim. temos profissionais de tudo que é área, né? E muitos deles não vão clinicar. Sim. Mas eles percebem a diferença naquela profissão. Exatamente. Até porque, pelo que você falou, é um conhecimento de si. Sim. São coisas que a gente, na verdade, não tem acesso. E vamos pensar, né, gente? Existe alguma profissão no mundo que você não tenha que lidar consigo mesmo e depois com outro ser humano? Não existe. Eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa que ela disse que, enfim, era um analisando meu, ele falou assim, olha, eu vou deixar tudo e eu vou ser Uber, porque eu não sou bom de lidar com gente. Aí eu falei, ué, como assim, né? Não, porque aí eu não vou ter chefe, eu vou fazer o meu horário, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, né? E aí eu falei, então, mas você não está esquecendo de nada? Ele falou assim, não, imagina, é o que eu quero, não, eu vou fazer assim. Eu falei, e você vai levar quem, meio como Uber? Ué, eu vou levar quem me chamar no aplicativo. Eu falei, e quem que vai te chamar no aplicativo? Robô, né? Aí ele começou a entender, é uma outra pessoa. E aí eu perguntei, e se ele entrar no seu carro e te falar assim, olha, por favor, me muda a estação do rádio que eu não gosto dessa música. E ele pedir para colocar numa estação que você não gosta. E se ele pedir para você ligar o ar e você não quer ligar o ar? E se ele pedir para você abrir o vidro? E se ele quiser conversar com você e você não quiser conversar? Ou seja, não tem como não lidar com o outro. O outro faz parte de mim e eu faço parte do outro. Não existe eu sem o outro e não existe o outro sem mim, né? Então, quer dizer, a psicanálise ela nos propõe exatamente isso. Eu aprender a lidar comigo mesmo, a partir de quem de verdade eu sou, para então eu aprender a lidar com o outro. Até porque, como diz Lacan, você é o outro de um outro. O e tempo todo. Assim por diante. Então, assim, a gente falou bastante da psicanálise, E de já que vi eu que não tem até umas preciso. perguntas aqui, ó. Isso, então. E aí, estão perguntando, qual que é a diferença, então? A gente falou que não precisa ter psicologia para poder fazer a psicanálise. Sim. E qual Ana que é Paula a diferença? Medeiros, né? Comentem sobre... Isso, Ana Paula Medeiros. Comentem sobre a diferença principal entre a psicologia e a psicanálise, e eu até colocaria aí a psiquiatria. Tá. Porque são áreas muito interligadas e que muitas vezes a gente se perde. Quem que eu tenho que procurar? O que cada um deles faz? Tá. Minha primeira coisa que é importante é a seguinte. São áreas de atuação que são e deveriam ser cada vez mais ligadas umas nas outras, né? O fato é que existe uma certa rivalidade que não precisaria existir. Isso é uma pena, porque uma acha que é dona da outra, a outra quer ser a dona da outra, e a gente vai criando esse movimento narcísico novamente, que gera uma rivalidade que só quem perde é o ser humano, né? Mas assim, sem estender muito, a principal diferença entre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria e vamos começar lá com a psiquiatria. A psiquiatria é uma área da medicina. Então, é um médico, uma médica que estuda medicina, se forma e depois faz uma especialização, se tornando psiquiatra, o qual vai ter a responsabilidade de lidar com as psicopatologias humanas através de prescrição médica, ok?
a utilização de psicofármacos e etc. Tá? Então, a grosso modo, é isso. Psicologia. Psicologia é um curso de graduação, né? Um curso que permite com que o formando ele escolha abordagens de atuação. Então, existem várias abordagens de atuação dentro da psicologia. E aí, enfim, talvez as mais conhecidas seja comportamental e cognitiva, a humanista e até mesmo psicanálise, mas como abordagem, psicodinâmica, mas abordagem. A base, ela vai muito mais ligada à questão do comportamento e da cognição humana. Isso não quer dizer que não acesse as causas e a razão. Só que vem a psicanálise, que não é um curso de medicina e nem uma graduação, meu propriamente dita, que vem com uma outra proposta que foi aquela que o Freud ele propôs, que é lidar com o inconsciente, com a psique humana. Então, o campo de atuação do psicanalista é atuar no inconsciente, ou seja, o psicanalista, como bem disse Freud, ele é um arqueólogo do inconsciente. Então a gente trabalha sempre nas causas, a gente sempre vai em busca da razão, para que a pessoa ela faça todo aquele movimento que eu já expliquei, de se encontrar com ela mesma, para entender o porquê que ela tem determinado comportamento, tem determinada atitude, determinados pensamentos, para trabalhar com aquilo e aí então depois o comportamento ser alterado, tá? Então, a diferença, de forma rápida aqui, né, é exatamente essa, Ana Paula. E eu vi que tem outras perguntas aqui, Ale. Tem. Eu tô até de olho nas perguntas, mas assim, em relação ainda a isso. Sim. Por que algumas pessoas falam assim, mas espera aí, então a psicologia e a psiquiatria, elas são melhores? Por quê? A psicologia são 5 anos, Sim. A psiquiatria são 5 mais 3 de especialização, e a psicanálise são 2 anos, no nosso caso, que depois a gente até vai falar o tempo, Sim. como que funciona o curso. Mas, por exemplo, são 2 anos, então os outros que são mais tempo, provavelmente eles são melhores. Por que isso? Tá. O fato é que assim, gente, a psicanálise não tem a sua formação em 2 anos. Isso é errado. A psicanálise, ela propõe uma formação para a vida inteira, ok? Então, essa é a primeira situação. O fato é que os cursos de psicanálise, que certificam os psicanalistas, eles podem ter um determinado tempo, ok? Então, o que eu costumo dizer, e os alunos e os nossos alunos ouvem isso, né, o tempo todo, né? O fato é que, se eu quiser ser um psicanalista, eu tenho que entender que eu vou ter que estudar para o resto da vida, eu vou ter que fazer análise para o resto da vida e vou ter que me submeter à supervisão o resto da vida, é o tripé da psicanálise. Só que o curso de 2 anos, nós entendemos que ele é uma base suficiente para proporcionar ao indivíduo um certificado e uma capacitação já para clinicar, desde que ele obedeça aquilo tudo que a gente, de certa forma, exige, que é X horas de teoria, X horas de análise individual, X horas de supervisão, que seria o estágio supervisionado. Ou seja, ser psicanalista não é estudar 5 anos, 2 anos ou o que for. Ser psicanalista é ter o compromisso consigo mesmo e com o outro de estudar para o resto da vida. Por isso que a gente certifica seres humanos em psicanálise. Mas quem se forma psicanalista é o próprio ser humano. Todo dia eu estou em formação. Todo dia eu estou me informando, sabendo, conhecendo e me formando um psicanalista melhor do que ontem, melhor do que ontem, melhor do que ontem, e assim vai. Haja visto Freud, né? Haja visto Freud. Quantos anos ele
que foi o primeiro psicanalista, se a gente for parar para pensar, quantos anos ele estudou para chegar no que ele chegou e hoje a gente tem acesso. Sim, sim. E aliás que assim, né, é o que eu costumo dizer, ser psicanalista em 2020 é muito mais complexo, de certa forma, porque no passado as pessoas tinham só o Freud para estudar, não é verdade? Exatamente. Hoje em dia a gente tem o Freud para estudar, a gente tem Melanie Klein para estudar, a gente tem Winnicott para estudar, a gente tem Bion, a gente tem Lacan, a gente tem uma série de outros, muitos psicanalistas e teóricos que exigem muito mais da gente. O fato é que o psicanalista que não se propõe a fazer esse percurso e principalmente entender a importância da sua análise e da supervisão, ele não é psicanalista. Mas a gente vive uma coisa, né, Lê, que é o falo, né? As pessoas querem o falo do diploma. Então quem tem diploma se acha melhor do que o outro. Então assim, o meu diploma de graduação é melhor do que o seu certificado. Então entra nessas bobagens, né? Que é muito consequência de gente que ainda não entendeu quem se é e quem é o outro. Que precisa ter esse diploma para poder se certificar de quem é. Sim, exatamente. Falando assim, aí depois eu não posso esquecer que eu vou voltar dos outros psicanalistas, mas tem uma pergunta. Tem como eu me formar ou me tornar um psicanalista sem fazer análise? Não existe isso. Porque, olha só, a análise, ela é principalmente a base de todo e qualquer psicanalista. Se eu não sei quem eu sou minimamente, e eu não reestruturar o meu ego, ou as minhas ideias, pensamentos, de uma maneira que você entenda, se eu não me deparar comigo mesmo e eu não avançar nas minhas próprias neuroses, eu não vou conseguir trabalhar e avançar e ajudar e auxiliar o outro a avançar nas neuroses dele. Então eu preciso sim ser cuidado para depois cuidar. Eu preciso sim, antes de mais nada, fazer análise para depois eu analisar, né? Se a gente for pensar na história da psicanálise, a partir lá do Freud, não existia curso de psicanálise lá naquela época, né? As pessoas não se sentavam lá numa escola e faziam um curso de psicanálise. O Freud, ele estabelecia as pessoas como psicanalistas através da análise. Por isso que no nosso curso, para que o aluno ele vá passando por estágios, ele necessariamente tem que fazer análise para que o analista dele o autorize para então atender outro. E aí eu gosto de citar Lacan, que diz que quem me autoriza sou eu mesmo, mas também os outros. Quem são esses outros que me autorizam a ser psicanalista? Na verdade, é o meu analista e aquele a quem eu vou atender. Então existe uma cadeia aí, né? E o Freud, ele como um bom estudioso da biologia humana, eu posso dizer que ele deixava claro que estamos interligados, nada acontece e sobrevive sozinho no mundo. E carreira solo só pode dar certo na música, gente. Não tem outra forma. Na psicanálise isso não existe. E ainda assim, na música, se a pessoa é solo, ela tem alguém que deve tocar alguma coisa, que deve produzir alguma coisa, que faz alguma coisa para ela, né? Então, com certeza. Tem uma pergunta da Maria Paula, que ela está falando assim, por que a psicanálise ela não é uma graduação? Então, na verdade, assim, o Freud, ele tinha a proposta de que a psicanálise ela fosse livre, né? Ele, como pai da psicanálise, ele trouxe essa proposta. Minha proposta é essa que tem sido, de certa forma, respeitada até os dias de hoje. Mais de 120 anos de psicanálise. A primeira vez que o Freud utilizou o nome psicanálise, o termo psicanálise, foi exatamente em 1896. Então,
a gente hoje em 2020, a gente percebe que existe esse respeito à proposta de Freud. Porque assim, no Senado, inclusive, de quando em quando, existem recursos e manifestações de muitos que estão interessados financeiramente em ter a psicanálise para si, de regulamentá-la, né? Essa regulamentação, inclusive, ela traria uma proposta que ela tiraria aquilo que a psicanálise ela tem, que é essa verdade da individualidade e da possibilidade de continuar sendo uma ciência empírica, né? Ou seja, uma ciência que se comprova a cada dia através do set analítico. Então, a verdade é que sempre que alguma coisa ela é assumida por alguém, ela se perde porque envolve ali as projeções pessoais, as projeções econômicas, as projeções financeiras, e aí aquilo se perde. Então, do tipo, já falar alguns estudiosos dizendo que se isso acontecer, da psicanálise ela ser regulamentada, eles vão limitar alguns teóricos. Então, a gente vai perder a possibilidade de ter acesso a algumas coisas tão interessantes que existem na psicanálise, porque os conselhos vão lá e vão tesourar, né? E o Freud, ele de certa forma, ele não queria isso. Então eu costumo dizer que bom que é assim. Fato é também que isso existe outro lado, abre espaço para algumas barbáries, né? Algumas loucuras que de quando em quando a gente se depara e fica sabendo. Mas vamos ser sinceros, gente, isso também tem a ver com o indivíduo, porque tem gente que faz medicina e utiliza da pior forma. Tem gente que compra diploma de determinada área e sai atuando de uma forma totalmente equivocada. É por isso que na psicanálise é necessário fazer análise para que o sujeito ele se perceba, fala assim, não, poxa, não faz sentido eu atuar assim, né? Essa é a ideia. E assim, tem uma pergunta da Bruna, que depois a gente volta Sim. nela, Bruna, a gente vai voltar, mas assim, até em cima disso que você está falando, é muito interessante, muito importante, então, as pessoas saberem o que é psicanálise. Sim. Por quê? Porque, como qualquer outra profissão, Sim. tem muita gente, tem muitos cursos por aí que vendem, como você falou, de repente, um diploma e eu saio por aí atendendo como psicanalista. Uhum. E se eu não sei o que é, eu corro o risco de ser enganado muito mais rápido, não é? Sim, sim. Que é o que normalmente a gente procura sempre fazer. Sempre quem procura o curso no NBP, a gente tem o compromisso de explicar o que é a psicanálise. E já aconteceu algumas vezes da pessoa, ela falar, ah, tá, entendi, então isso não é para mim. Se a pessoa se foca só em ter aluno para ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Não coloca filtro, não coloca a explicação do que se é. E aí essas coisas começam a acontecer. E aí, ao invés da gente contribuir para a psicanálise, a gente vai dando tiro no pé, que é o que a gente vê por aí o tempo todo. Então, gente que vende certificado, gente que acaba facilitando a formação, uma série de irresponsabilidades que são desesperadoras. E aí, como tudo, né? As pessoas, por vezes, que não têm um entendimento e nem têm a vontade de conhecer, acaba que coloca todo mundo no mesmo pacote. E aí, de alguma forma, a gente tem a responsabilidade de levar essa compreensão às pessoas. Esse é o compromisso do psicanalista. De um psicanalista só se espera psicanálise. E a psicanálise, ela fala de o encontro com a verdade. Então, como é que eu vou vender, que eu vou oferecer, qualquer coisa de psicanálise se eu não propor a verdade? Não faz sentido, isso é maluco. Ou seja, não é psicanálise.
Eu vi que tem gente aqui já brava, porque... O JP. E aí não tá lendo as perguntas aqui, Não. Tem O várias. JP, ele tá esperando Olha as aqui, ó. informações do curso. A gente vai passar, JP. A gente vai passar tudo direitinho. É só até pra gente não perder o fio, mas a gente vai passar todas as informações das turmas, como que funciona o curso, a gente vai passar tudo direitinho, ok? Agora, eu vi que ele perguntou aqui, né, Lê? Sempre tem uma turma iniciando? Sim, o nosso curso ele é modular. Sim. Então a gente divide o curso inteiro por módulos, né? Então, módulo de Freud, módulo de Lacan, módulo de psicanálise infantil, que é dividido em 3, onde a gente aprende Ana Freud, Melanie Klein e Winnicott. A gente tem o módulo de psicopatologias, psicossomática, psicofarmacologia e a neuropsicanálise. E também psicanálise contemporânea, onde a gente vai passar por aquilo que a psicanálise na atualidade ela propõe, com base em toda a história da psicanálise ortodoxa, clássica e contemporânea. A gente vê Bion, a gente vê, enfim, aquilo tudo que está aí. Certo. Ok? Tem uma pergunta do Ed. Por que razão algumas entidades de psicanálise exigem curso de psicologia ou medicina? Excelente pergunta, Ed. Olha só, isso fala da autorregulamentação, tá? Que é aquilo que a CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, ela diz que toda instituição deve criar a sua autorregulamentação, aquilo que acredita para tal. Então, e qual que é a base dessas instituições? Elas olham para a história da psicanálise. Então, vê lá, Freud, neurologista, ok? Lacan, psiquiatra, né? Então, quer dizer, exige que se tenha isso. Agora, no fundo, eu percebo que é para, de certa forma, manter a psicanálise ainda como algo muito elitizado. E isso é muito perigoso, porque se a gente for olhar para a população como um todo, especialmente do Brasil, que vive com um salário mínimo, que é R$1.000 e alguma coisa, R$1.000 e alguma coisa, como é que vai fazer análise com um psicanalista que se formou assim, em determinadas instituições? Não que isso seja um problema, hein, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando mal, não. E que cobra uma sessão de análise, sei lá, R$280, R$300, R$500, sei de profissionais que cobram R$1.500 uma sessão de psicanálise. Se ele ganha R$1.000, ele tem que pagar aluguel, tem que tal. Então, assim, porque a psicanálise ela é um curso livre, e o curso livre, ele fala exatamente de que a pessoa com alguns mínimos, ela pode fazer. Então, por que que nós vamos engessar isso? Então, respeito quem assim acredita, ok? Só que eu não penso e não acredito assim. Eu acredito que a psicanálise ela tem que ser acessível. Às vezes as pessoas elas me falam assim: Aurélio, eu gosto do jeito que você fala da psicanálise, porque eu entendo. Porque eu já fui tentar ler, já fui pro YouTube, eu não entendi absolutamente nada. E aí a psicanálise ela vai ficando com aquele arquétipo de uma coisa elitizada, que só é para quem tem dinheiro. E não precisa ser assim, né? Então, assim, nós acreditamos que a pessoa que tem segundo grau completo, que na verdade não é mais o segundo grau, né? Eu que tô velho. O ensino médio, né? Ela já pode fazer o curso. Porque, na lógica, se ela pode cursar psicologia com o ensino médio, por que que ela não pode cursar psicanálise com o ensino médio? E aí a gente também entra naquela coisa de gente que bate na psicanálise, porque a psicanálise, de certa forma, acaba que assume alguns espaços que as grandes entidades gostariam de assumir, né? Então é mais ou menos por aí, Ed. Até falando em relação a isso,
Tem muita gente que entra em contato perguntando assim, mas por que vocês são 2 anos e tem escola que são 6 meses, 1 ano e 5 anos? Tá. Por quê? Porque a gente acredita que 2 anos é o tempo razoável mínimo para que o aluno consiga ter as bases necessárias para clinicar. Mas mais do que isso, para sair de lá com a consciência e a experiência em análise e em supervisão de que me cabe continuar estudando para o resto da vida para ser psicanalista. E outra coisa, nós vivemos num país e em um mundo em que a gente não pode ficar o tempo todo só dificultando tudo o tempo todo, né? Então, vamos pensar, gente, né? Não seria muito melhor eu estabelecer um curso de 3, 4, 5 anos? Eu ia fidelizar o cliente muito mais tempo. E aí, de novo, respeito quem o faz, mas de quando em quando eu me deparo com gente que se formou em outros lugares, em outras instituições, em São Paulo e fora de São Paulo, que nos procuram para fazer reforço e falam assim, caramba, eu vi tanta coisa e não vi aquilo que eu deveria ver. Então, não é que a gente é melhor, mas a gente acredita diferente. Certo. É isso. A Bruna está perguntando. Que Bruna que é essa? A Bruna. Que Bruna? Beijo, Bruna. Beijo, Bruna. Ela está perguntando, a psicanálise é adequada para qualquer psicopatologia? Olha só, Bruna, vai depender do psicanalista. Vamos pensar. Exemplo, autismo. Autismo, para um psicanalista ele poder atender alguém com espectro, ele tem que ter uma boa base. Não só uma boa base, mas ele tem que ter uma boa continuidade. Se a gente for olhar para a psicanálise contemporânea, eu gosto de usar o Davi Zimmermann, que utiliza o Bion, que utiliza outros muitos. A psicanálise contemporânea, ela possibilita com que a gente tenha um outro olhar para o indivíduo nos dias atuais, que vai muito além da instância do inconsciente. Então a gente atua também na parte cognitiva, na parte comportamental e etc. Então se o psicanalista ele se sente autorizado, ou seja, capacitado para isso. E de novo, vou citar Lacan. O psicanalista ele tem que ser autorizado por ele mesmo e por outros. Então, e se em supervisão, o supervisor que entende-se, que tem mais conhecimento, mais base do que ele, entende que ele tem essa capacidade, ele pode. Ok? Agora, vai caber, de novo, o bom senso e o autoconhecimento para saber, eu não dou conta disso. Eu, por exemplo, eu não atendo criança. Por quê? Eu entendo que eu não dou conta. Aurélio, mas você não conhece a teoria de Melanie, de Winnicott, de Anna Freud? Conheço, só que eu acredito que eu não vou dar conta daquela criança ali no setting analítico. Então, por conta de minimamente saber quem eu sou, eu prefiro indicar a você o dia que você se formar. Indico para a Letícia Gagliano, para a Andréia e outros colegas que se veem assim. Então, de novo, essa percepção de quem se é e da capacidade que se tem, ela é fundamental para toda e qualquer especialidade. Porque se a gente for pensar no ramo da medicina, né? Tem muito médico que é de uma especialidade me prescrevendo psicofármacos, ou seja, medicamentos para as questões psiquiátricas. E isso é um problema, porque aí medica errado, acompanha errado, não é? E de certa forma os psiquiatras que se especializaram para tal, acaba que fica numa situação desagradável, né? Com uma concorrência ilegal. Então assim,
Se meu foco for atender, 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 não tô nem aí, o que eu quero é atender meio para ganhar dinheiro, eu vou atender quem a mim vier. Só que não é assim que a gente acredita. Gente, vai cair, mas a gente volta, né? Vai cair a live, porque tem um tempo aí de 1 hora, e aí a gente volta para responder. JP, a gente vai te responder assim que a gente voltar sobre o curso, tá bom? A gente vai te responder. Bruna, mas você entendeu, Bruninha? Tá bom? E a gente já volta. Aí que a gente já volta. 1 hora, cai. Ele cai.